Oi, pessoal. Eu sou Maurício Longo, E eu sou Alexandre Strack. no Mundo Exponencial. A gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre uma novidade curiosa. A empresa na Califórnia chamada Mojo Vision, não tenho certeza a pronúncia é essa, mas é assim que se escreve, aproveitou aí a CES para anunciar o que eles chamam de a primeira lente de contato smart do mundo. E é essencialmente uma lente de contato que é um display, você coloca no olho e ninguém percebe que você está com aquilo no olho. Muitas possibilidades aí para esse tipo de tecnologia, né, Alexandre? Com certeza vai ser interessante você andar com uma lente de contato que, obviamente, vai estar ligada com realidade aumentada e você começar a ver um monte de coisas que não existem no mundo real automaticamente existindo e você poder começar a interagir com essas coisas. Resta saber como que isso vai funcionar, literalmente misturando, e até que ponto você não vai enlouquecer com um monte de coisas que não fazem parte da realidade, mas que para você farão parte da realidade, né? Até porque como é que vai ser a sua conversa com uma outra pessoa, onde você vai dizer, olha, eu estou vendo ali uma coisa, e essa coisa está me dando determinadas características e funções, e a outra pessoa fala, que coisa, essa coisa não existe, porque só você está com a lente e ela não. Mas eu acho que vai ser uma coisa bastante interessante. Vamos falar sobre isso ao longo do programa. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. Eles, pelo que eu li a respeito, eles estão tentando, inclusive, ver como fazer que a interação seja a mais discreta possível que você vá fazer, ou seja, a forma de você passar comandos para a lente, porque a lente não se percebe. Né? Então, quando você está usando a lente, não tem nada que mostre que você está usando a lente. Então, quem não está sabendo, não tem ideia que você pode estar vendo outras coisas que não estão ali. Então, essa é uma coisa curiosa. Agora, tem detalhes assim, até que às vezes podem ser bobos, mas são curiosos. Né? Por exemplo, a resolução dessa lente, da imagem dessa lente, né, é uma resolução mais de 20 vezes aquela da tela de um iPhone. Um iPhone desse último modelo, topo de linha. Entendeu? Então, você vai ter uma projeção de uma imagem de uma qualidade absurda, né, ali. E, inclusive, pelo que o pessoal comenta nos textos que eu vi, tem a possibilidade da lente fazer você enxergar no escuro. Porque como ele é um display, a lente é um display, pode projetar imagens do que está à sua volta, vamos dizer, captadas por um sensor, entendeu? E não a imagem direta que você está vendo, né? Ou seja, se você não está conseguindo enxergar com o seu olho porque está escuro, a lente pode projetar para você uma imagem de um sensor infravermelho, por exemplo. Isso eu acho que é uma coisa legal, uma utilidade supostamente boa e interessante do porquê você usaria uma lente como essa. Agora, fora isso, eu ainda tenho muita dificuldade de entender um uso regular de uma lente como essa. Claro que para vários usos específicos, eu acho que ele faz bastante sentido, talvez até. Por exemplo, para cirurgiões, para algumas atividades, ou mesmo para determinados trabalhos e tal. Eu acredito até que seria mais interessante do que você usar um daqueles óculos que são muito mais, digamos, invasivos do meu ponto de vista. Aquilo que a gente já discutiu em programas aqui anteriores, eu acho aqueles óculos de realidade virtual, realidade aumentada, ainda muito agressivos do ponto de vista que não é natural você usar um óculos daquele tamanho, né? Por melhor que eles tenham ficado. Então, com a lente, isso seria, obviamente, perfeito, porque, na verdade, você estaria normalmente andando na rua, e é imperceptível, como uma lente de contato normal já é imperceptível,
E aí você teria esse poder aumentado, digamos assim, de ter interações outras que você não teria, obviamente, sem a lente. Agora, eu não consigo ver como é que você vai interagir com o resto, né? Porque, na verdade, a lente vai estar captando e projetando outras coisas, e como é que vai ser o resto dessa interação, porque você vai ter as percepções e aí como é que funciona, entendeu? Então, hoje, essa informação que a gente não tem ainda, mas se você pensar nisso, tipo de tecnologia como o display de um Microsoft HoloLens, você tem aí um potencial muito grande, porque você poderia ter, vamos dizer assim, alguma coisa como um óculos normal, vamos dizer assim, para ter aquelas funcionalidades de tipo câmera que ele usa para saber para onde você está olhando, tal, e que você não precisa de mais nada do que um óculos normal para ter esse tipo de coisa, afinal de contas você tem uma pontinha do telefone, né? E ao mesmo tempo para te dar o áudio, esse tipo de coisa. E ter o processamento, por exemplo, numa unidade que você usa no cinto. Eu já vi uma proposta dessa, se eu não me engano, da Magic Leap. Magic Leap? É uma empresa da Flórida que tem uma outra solução que compete com o HoloLens da Microsoft. É aquilo que a gente estava falando, que eu estava comentando ainda um pouquinho antes. Eu acredito nesse tipo de usabilidade para coisas bastante específicas. Eu ainda não consigo imaginar um uso contínuo desse tipo de tecnologia imerso no nosso dia a dia, onde a gente teria grandes vantagens. Eu ainda, pelo menos para mim, é uma coisa bastante interessante, desde que voltada para um assunto específico, para uma realidade contida, para dizer alguma coisa assim, como eu estava falando, um médico, alguém trabalhando numa determinada coisa específica. Agora, no seu dia a dia, na sua movimentação do dia a dia, uma lente, eu não consigo ainda imaginar como que você consegue controlar essa coisa para que as vantagens sejam, de fato, perceptíveis para você, né? E, ou seja, além disso, como é que essa coisa em massa vai ter influência na nossa vida? De novo, pode ser uma limitação minha, do mesmo jeito que a gente não imaginava algum tempo atrás que a gente fosse ter assistentes pessoais na nossa casa, onde a gente ia estar falando com ela e ela ia estar dando várias informações diferentes sobre aquilo que a gente pergunta, que inclusive está sendo extrapolado para virar comando de voz para vários outros dispositivos. Então, deixa eu propor aqui, então, um cenário. Né? Solta a ficção. Vamos lá, vamos propor um cenário aqui. A lente é um display. A lente não é o sensor, a lente não é o processador, a lente é um display. Então, vamos supor a lente conectada a um dispositivo tipo um Apple Watch, um Galaxy Watch da Samsung. Sim. Né? Onde você usa o próprio dispositivo no seu pulso para você navegar em informações que não precisam mais aparecer na telinha que está no seu pulso. Aparece agora na sua visão e, consequentemente, a informação pode ter o tamanho do seu campo de visão. Mas você utiliza a superfície do relógio ali para você navegar e controlar o que você está vendo. E, ao mesmo tempo, quando você está dentro de um aplicativo, vamos supor que você está dentro de um Waze ou de um Google Maps, que está sendo gerado pelo seu relógio, naquela lente que você está vendo, e vai poder te colocar as direções flutuando na tua frente, e você vai ver o mundo com as direções aparecendo, flutuando na tua frente. Então, esse é o cenário, vamos dizer assim. Esse cenário que você está falando, de novo, controlado, eu acho bastante interessante. Num game, alguma coisa assim, acho bastante interessante. No mundo real, para quem leu Rápido e Devagar, isso significa a morte instantânea, porque é só você fazer um teste muito trivial de tentar calcular 357 vezes 18 enquanto você está dirigindo, que você vai bater
sem menor chance de dúvida que o seu cérebro entra em colapso. Ele não consegue prestar atenção no que está acontecendo e fazer a conta ao mesmo tempo. Então, se você vai estar usando um troço que é controlado por alguma outra coisa, seja o seu relógio, seja o seu telefone, ou seja qualquer entidade externa, e que vai estar colocando no seu campo de visão informações com as quais você vai ter que interagir racionalmente, que significa diminuir a velocidade do seu cérebro, por mais que a gente acredite que isso é super rápido, a rapidez que demanda as outras ações do nosso dia a dia vão ser automaticamente prejudicadas. Então, mas você concorda comigo que isso é o mesmo tipo de coisa que acontece com um piloto de caça que tem um head-up display? É a mesma coisa. Pois ele consegue pilotar um avião de combate e em combate com aquele negócio dando informações para ele. Pois então, mas de novo, são caras altamente treinados, né? Não são pessoas que fazem isso no meio da rua, ou seja, não abunda esse tipo de gente. Eu acredito, por isso que eu estou dizendo, pode ser que venha essa coisa a fazer parte do nosso dia a dia, mas ela vai exigir uma adaptação nossa, grande, para esse tipo de interação constante, porque não é uma coisa que a gente controla. Isso que eu falei para você é um dos exemplos que tem literalmente no livro do Rápido e Devagar. São coisas incontroláveis para nós. E quando a gente tenta fazer isso, a gente se mete num problema grave. Aí você pode fazer um outro teste mais bobo, que é você estar andando numa determinada velocidade e aí você vai tentar ler uma mensagem que chegou no seu telefone celular. E, inevitavelmente, você diminui a velocidade, senão, ou muitas vezes você para de andar. Por quê? Porque você não consegue manter as duas coisas. O seu cérebro não consegue fazer isso. Não o meu, nem o seu. O nosso cérebro dos humanos não faz isso. Andar é fácil, não bater nos outros é difícil. Não, nem manter a velocidade você consegue, mesmo que não tenha ninguém na sua frente. Então, quer dizer, claro que, como você citou, os pilotos de caça e tal, eles são bastante bem treinados. Como eu falei, o cara, para chegar piloto de caça, ele tem um caminho... Eu entendo o que você está falando, mas eu acho que você está superestimando a questão. Do ponto de vista assim, de que esse é o meu exemplo do piloto de caça, ele se aplica a quase qualquer jogo que você joga, que é um jogo de primeira pessoa. Eu concordo, mas nesse ponto foi o que eu falei para você. Para isso, eu acredito totalmente na eficácia, porque você está parado, amiga. Em um jogo, você está parado. Você está paradão, jogando em casa e tal, ou jogando mesmo que seja no local público, tu não está se mexendo. O piloto de caça, não. O piloto de caça, como você falou, ele está em combate e, em algumas vezes, em várias, mais de uma vez superior à velocidade do som. Então, a coisa está se deslocando numa velocidade de mais de 1.200 km por hora. Não, mas existe uma diferença grande entre o piloto de caça e o jogador, do ponto de vista que o piloto também está se movendo. Está se movendo o avião. Do ponto de vista do piloto, se eu estou sentado na minha mesa, jogando um simulador de voo de combate, ou se eu estou no avião, a grande diferença são as forças G, que atrapalham mais o piloto do que a mim. Mas a minha visão... Que não são desprezíveis, né, amigão? Não, de forma alguma, mas quando eu estou andando, eu não tenho isso, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a minha visão, a minha capacidade de controlar o simulador de voo de combate, vamos dizer assim, onde, teoricamente, eu estou me movendo, e se eu estiver vendo aquele negócio com os meus olhos, eu vou ter a percepção de que eu estou me movendo, vamos dizer assim, é curioso. Isso realmente a gente vai ter que experimentar para ver, porque é que nem aquela história que a gente vê as pessoas, você já deve ter visto isso, que bota o óculos de realidade aumentada ou de realidade virtual e entra o programa de montanha-russa e a pessoa começa a gritar que nem um louco sentadinho numa cadeira. Né? Exatamente. E, bom, isso a gente pode ir em qualquer shopping que tenha essa experiência e é engraçado, né? Porque justamente você não consegue... É esquisito. Eu já andei de montanha-russa com óculos de realidade virtual. É muito doido, porque você tem, obviamente, a sensação... Primeiro, que você não consegue enxergar mais o lado externo, né? Então, você literalmente está imerso num outro mundo, que é o mundo da realidade virtual. Inclusive, a montanha-russa você joga.
Então, você, além de estar na montanha-russa, dentro do equipamento tem um jogo. Então, você persegue inimigos e tenta matá-los e tal. E, enquanto isso, a montanha-russa vai... Você não sabe se tem um looping agora, se tem um looping depois, obviamente. A montanha-russa te deixa preso. O que eu quero te dizer é justamente isso. Essa mescla de sensações, ela é esquisita. Quando bem controlada, no caso da montanha-russa, eu preso, vendo uma outra coisa, e ali não é realidade aumentada, ali é realidade virtual. Então, eu estou numa outra realidade. A realidade aumentada é mais complexo, porque, na verdade, eu tenho misturas de coisas dentro da realidade normal, né? Ou seja, por isso é a realidade aumentada. Eu tenho outras coisas agora imersos na minha realidade. Quando eu começo a interagir com essas outras coisas da minha realidade, eu tenho que estar bastante preparado para o fato de ter que lidar com coisas que vão tirar a minha atenção da realidade. Então, como você estava citando, eu acho que isso pode ser bastante interessante, mas acho que a curva ela é um pouco mais longa e não por causa da tecnologia. Ou seja, a gente está num canal muito exponencial. Então, obviamente, a gente sabe do poder que a exponencialidade tem do ponto de vista tecnológico. Mas aqui tem uma coisa que não consegue evoluir na velocidade exponencial, que é o nosso cérebro. Ou seja, o nosso cérebro vai ter que ser adaptado a mudanças de velocidades muito mais rápidas. E isso requer um tempo da natureza, né? Esse é a proposta lá do Neuralink, né? Do Elon Musk. Bom, mas aí a gente já começa a misturar a lente com uma coluna. Não, é um negócio com sensores implantados no cérebro. Mas é bom. A gente sabe que numa hora as coisas se misturam, né? Mas esse já é um pouquinho mais à frente. Não é à toa que a gente está lendo, que a gente é leitor de teste do próximo livro que fala que o futuro é mais rápido do que a gente imagina. Exatamente. E justamente o livro explora a mistura das tecnologias. Então, que as tecnologias estão se misturando, a gente não tem dúvida, e que elas estão influenciando o nosso dia a dia também não. Eu espero que realmente esse negócio da lente seja uma coisa boa. Eu realmente hoje não vejo uma aplicabilidade que melhorasse demais a minha vida. Eu só tenho ideia porcaria na minha cabeça para usar uma lente dessas. Então, assim, vamos esperar para ver para onde que essa coisa vai. Você sabe que eu tenho a perspectiva que é a oposta da sua, né? Claro, você é um grande... Os primeiros programas do ano passado. Você é um grande leitor de ficção científica, então talvez aí em algum livro de ficção científica os caras já usem esses olhos e essas lentes que fazem outras coisas. Como eu não sou um leitor de ficção científica, e eu, claro, tenho alguma imaginação que me permite, digamos, viajar de certa forma, mas eu tento sempre tangibilizar onde que isso vai mudar a nossa vida para melhor. Para mim, a questão é simples. Isso substitui todos os monitores que existem na sua vida. Seja do telefone, seja do relógio, seja da televisão. Pode ser. Seja do... Um excelente uso. Parado é um excelente uso, eu acho. Em qualquer lugar que você esteja, você pode ter um display de 100 polegadas na sua frente para você ver o que você quiser. Então, o seu computador poderia não ter tela, poderia ser só a CPU com teclado, por exemplo. Né? O seu exemplo. Né? Pode ser que esses são excelentes casos, ou seja, o fim das telas para uma substituição desse tipo de coisa. Eu só acho uma coisa legal. Pode ser um bom uso. O cinema, por exemplo, poderia ter uma vantagem. Não existir. Poderia ter um mecanismo bastante mais interessante, talvez. Sei lá, para esse tipo de, o que eu digo, para esse tipo de situação controlada, eu acho que começa a ter pode ser que tenham bastante usos interessantes. Agora, quando a gente começa a misturar, quando a gente vai para o mundo real, onde as coisas estão se mexendo, e a gente está vivendo e se movendo e tal, e isso é uma coisa que está interferindo na minha, ou tem a possibilidade de interferir
num fator de sensibilidade significativo como a nossa visão, e isso não é controlado, e eu tenho, como eu te disse, bastante dificuldade de achar que isso vai me ajudar e não vai me prejudicar. Bom, acho que a gente divagou bastante a respeito do assunto, aí, mas as possibilidades são grandes. E a gente agora vai ter que sair, a gente vai ter que esperar um pouco para ver qual é o caminho para onde esse negócio vai. O bom é que isso está registrado, né? Como é um vídeo, ele vai ficar registrado, sei lá, daqui a alguns anos, quando essa coisa já estiver mais, digamos, em uso mais próximo da realidade, digamos assim. Um de nós vai falar, eu te disse. Um de nós vai ter mais razão. Eu acho que em alguns tempos um vai ter mais razão e outro vai ter, ou seja, vai ficar oscilando. Ou seja, em algum momento vai ser, eu te falei que isso ia ser bom. E aí quando algumas pessoas morrerem, eu vou falar, eu te falei que isso não ia ser tão bom. Então, a gente vai ficar oscilando. Mas o vídeo vai estar aí, a gente vai poder voltar para conferir quem estava com mais razão ou não. Apesar de que eu acho que a tecnologia vai mudar tanto que quando a gente voltar para o vídeo, a gente já não vai mais estar comparando com a mesma coisa que a gente está falando hoje. Bom, eu queria terminar deixando aqui o convite para você visitar o site da Mundo Exponencial, www.mundoexponencial.com.br, e se juntar à lista dos transformadores para você poder receber informações sobre novos conteúdos que são liberados, vídeos, podcasts, artigos, etc. E as lives também. Está logo na página inicial do site. Então, passa por lá e junte-se a nós aí para acompanhar esse mundo que se transforma continuamente. Mas vai poder também participar de grupos fechados, dos quais a gente também participa, e vai poder continuar a discussão doida como essa que a gente está fazendo aqui, que obviamente a gente acaba continuando lá nos grupos. Então, você também terá essa possibilidade. Bom, então a gente fica por aqui hoje, a gente se vê no próximo programa. Até lá.